Agora a gente vai chamar a Débora, do Fanshawe College, que fica em London. London não é lá Londres, não. É London, uma cidadezinha que fica a 200 quilômetros de Toronto. Eu já tive o prazer de visitar, né? Uma cidade assim, eu acredito que está uns 200 mil habitantes, mais ou menos, se eu não me engano. Ah, já cresceu. Ah, né? Já Jamais. cresceu. Então tá. Qual ano que você Mas, tem, Marcélia? Foi hã? antes, foi antes da Ah, pandemia? já tem um tempinho, já tem um tempinho, já tem um tempinho. Então deve ter uns 250. Já tem quase 500. Nossa, então cresceu. Não, então eu li errado. Não ia Mas é crescer porque tanto. realmente está crescendo muito nesses últimos anos. Muito. Eu vou contar um pouquinho sobre isso também. É uma área que tem bastante indústrias, né? Eu já dormi nas dependências do Fanshawe College, dentro da residência estudantil, fantástico. Então, para quem está pensando em Ontário e não quer ficar em Toronto, quer ficar numa cidade um pouco mais afastada, London pode ser uma opção e o Fanshawe College é fantástico. Ah, Débora, pode começar aí sua obrigada. Com apresentação, essa querida. introdução também, já fico bem mais à vontade para contar um pouquinho, porque é uma experiência genuína, né? De você ter ficado dentro do campus e realmente faz uma diferença para os estudantes. Vou contar, eu sou a Débora Saraiva, obrigada primeiro, né, por fazer esse convite aqui para o Fanshawe College, e vou falar um pouquinho Prazer nosso. sobre a nossa instituição. Mas antes vou passar também um vídeo para vocês terem um sentimento de como que é a experiência do estudante aqui dentro do campus. Vamos ver se vai tudo funcionar direitinho. Tem uma forma de botar volume, tá? Se não sair. Tá saindo o volume? Não. Então, pera. Deixa eu... Luíla, você consegue aí? Vou compartilhar de novo, que tem que apertar o botãozinho que eu esqueci. Eu acho que é isso. Share sound, alguma coisa assim. This is where anyone can belong. This is how you explore, grow, and triumph. This is your time to shine. This is who we are. This is what we do. And you're why we do it. This is Fanshawe. Então, gente, essa é só uma introduçãozinha do que é o Fanshawe College. Essa experiência do estudante, assim, é bem diferenciada dentro do campus, porque a gente realmente entende que o estudante tem que estar muito bem preparado para o mercado de trabalho. Marcélia contou um pouquinho sobre essa diferença de universidade e college, e o Fanshawe é uma faculdade pública do governo canadense. A palavra que mais define o Fanshawe realmente, como Marcélia falou, né, é o crescimento. Então, a cidade de London cresceu muito nesses últimos anos, e assim como a cidade, o Fanshawe também. A gente tem mais de 50 anos de existência. Então, para ter uma ideia, em 1967 a gente tinha 3 prédios na cidade de London, com 500 estudantes, 58 programas, e hoje, em 2023, a gente tem mais de 23 mil alunos em tempo integral. Então, esses são estudantes full-time, que a gente chama, né? Então, todos esses estudantes estão ali buscando o PGWP, que é a experiência de trabalho, né, depois de concluído o programa, e dentro do Fanshawe vocês vão ter a difícil decisão a fazer, que é escolher 220 programas que a gente tem disponível, e todos esses programas de 220, eles são full-time, em tempo integral, e nas mais diversas áreas. Nós somos líderes em Work Integrated Learning, que é essa metodologia de aprendizagem integrada ao trabalho, porque realmente o Fanshawe tem toda uma infraestrutura que promove essa integração com o trabalho. Todos os programas que a gente desenha, eles são focados na indústria, nessa região onde a gente está localizado, para realmente dar essa capacidade para o estudante já se inserir depois que terminar o programa. E nesses últimos anos, a gente, além desse prédio principal, que hoje não é mais um campus só com 3 prédios, nós temos 30 prédios interconectados nesse campus principal, que a gente chama de Main Campus. Tá? Ele cresceu muito, tem a residência estudantil e vários outros serviços dentro desse campus, é onde está localizada a maioria desses programas, mas a gente também, dentro da cidade de London, abriu outros campos dentro da cidade, então são no total 4 campos, os regionais, que são cidades vizinhas,
E a gente também tem um novo campus desde o ano passado em parceria com a ILAC, né, que é um grupo de renome, né, de instituição privada, que a gente tem muito orgulho, né, dessa parceria, e a gente abriu, em meio à pandemia, esse novo campus em parceria com a ILAC, bem no centro de Toronto. Não vou me estender aqui, porque a gente tem a Evelyn, representante, né, do Facial at ILAC em Toronto, para contar um pouquinho mais sobre os nossos programas. Mas hoje eu vou focar nos programas e no nosso campus em London. Então, antes de falar do Facial em si, eu vou contar um pouquinho sobre a cidade, que eu acho que é um conjunto de fatores, né, que faz com que o estudante decida por um determinado college, por uma determinada instituição, e a cidade realmente é um dos pontapés iniciais para essa decisão. Então, London, como Marcélia falou, é uma localização muito estratégica. A gente está ali mais ao sul, né, de Ontário, próximo à fronteira dos Estados Unidos, fica mais ou menos a 2 horas de Niagara Falls e a 2 horas de Toronto. Então, essa localização estratégica faz com que muitas empresas queiram se estabelecer ali, por conta de um custo de vida mais baixo, e assim como as empresas, em consequência, a população também vem crescendo, vem se instalando. A gente viu um movimento muito grande depois da pandemia também. Então, a cidade hoje tem mais de 500 mil habitantes. É uma cidade segura, vibrante e amigável. Tá? Nesse sentido, o que eu posso falar? É uma cidade que você realmente não é nem muito grande, é uma proporção ideal para o estudante internacional, não é nem muito grande, nem muito pequena. Você vai ter empregabilidade forte em diversas áreas, não é uma cidade que você pode identificar, olha, London é bom para isso ou para aquilo, não, são várias áreas, tanto que os 220 programas que a gente tem são várias escolas. A gente não tem uma área específica, mas eu vou adentrar aqui para vocês terem uma ideia. Então, a gente tem a Amazon, acabou de inaugurar um centro de distribuição de última tecnologia ali em London. A gente tem a Canada Life, que é uma grande seguradora, tem a sede da 3M, tá? Que é bem próximo ao campus principal ali do main campus. A gente tem a Labatt, que é a nossa Ambev, né, daqui do Brasil, também por lá. São várias empresas de várias áreas, tem muita empresa na área de processamento de alimento, a gente tem empresas como a Nestlé, a Maple Leaf, mas tem escritórios também, tá, que vocês vão poder observar se forem pesquisar mais. A gente também tem uma recomendação que é o London Economic Development Corporation, que é um site que eles fazem um mapeamento de todo o setor da economia, de todos os setores mais fortes da economia ali de London, para atrair novos investidores. E eles têm ali um diretório com várias empresas. Eu sempre convido vocês, os estudantes, para visitar esse site, porque vocês já podem ir mapeando também as empresas, depois buscar no LinkedIn, etc. Então, é uma cidade que realmente está crescendo muito, e é um conjunto de fatores que faz com que os estudantes escolham o Facial College, não só pela qualidade do Facial em si, mas também pela essa região que tem um custo de vida, quer queira, quer não, mais baixo do que um grande centro, como Toronto ou London. Tá? Isso, mesmo depois da pandemia, se vocês forem conversar com estudantes ou pessoas que estão lá antes da pandemia, eles vão falar, não, mas aumentou muito o custo de vida em London. Aumentou como em todas as outras cidades no Canadá e fora do Canadá também, né? Esse crescimento, esse custo de vida aumentou bastante. Mas ainda assim, London é uma cidade que você vai conseguir economizar nesse quesito de custo de vida, tá? No aluguel principalmente. E com a vantagem de ter a hora de trabalho, né, de Ontário, afastada ali de um grande centro, e conseguir ganhar ali entre 16 e 55, que é a hora paga, né, de Ontário, mínima para quem está nessa região. Bom, não só de emprego, né, vivem os estudantes internacionais. Então, o que fazer em London, né? Porque vocês vão passar uma vida, né? Vão começar uma vida nova, então tem que socializar, tem que ver se realmente tem o que fazer na cidade. E tem. London é conhecida tem um apelido carinhoso que é da cidade floresta, tanto que Facial quer dizer indígena, né? Templo das árvores. Então, são mais de 470 parques na cidade. Isso traz esse estilo de vida bem ao ar livre, né? Para os estudantes e para os newcomers, mas não só no outono, na primavera e no verão. No inverno também tem muita atividade nesses parques, então quem quiser se aventurar, né, nesses parques nessa época de inverno também tem muitas atividades. A cidade foi eleita
pela Unesco. A Unesco escolhe algumas cidades ao redor do mundo com alguns títulos, né? Cidades criativas. Então, cidade de filme, cidade da música. Então, London é a única cidade do Canadá com esse título de cidade da música, por conta dessa quantidade de expressões artísticas, culturais, que tem dentro da cidade, dentro desses parques. Então, essa indústria também da música movimenta bastante a região, e a gente tem programas muito bons nessa área de Music Industry Arts, com a nossa parte acadêmica, nossos coordenadores sendo sempre destaque, né, em awards. Bom, além disso, a gente tem o time de London, para quem sabe que no Canadá, né, não tem tanto futebol, soccer, mas no Fencel vocês podem participar, podem praticar o futebol, mas em London a gente vê que a população, eles suportam mais, eles curtem mais o hockey, e lá tem o Budweiser Garden, que é um centro ali de entretenimento com vários shows internacionais, e também partidas de hóquei, de basquetebol, como London Lightning. A gente também tem praia próximo de London, então tem a Grand Bend e Port Stanley. Então, essas praias são de lago, mas quem está morando lá realmente vê que tem muitas atividades aquáticas, a população toda vai para essa região, tem ônibus, né, com custo bem baixo, ali em torno de $5, para levar os estudantes para essa região que fica ali no máximo 45 a 60 minutos. Eu visitei dessa última vez que eu estive lá em London, e realmente é uma cidadezinha muito pitoresca, bem legal para vocês passarem um fim de semana ou mesmo um dia e voltar para London. Tá? Então, é uma região muito estratégica, tem a parte de social, mas se vocês também quiserem um agito maior, tem Toronto a 2 horas. Tem trem na cidade, tem aeroporto, tá, internacional. Vou falar um pouquinho também sobre o aeroporto, mas tudo muito próximo, tá? Não é uma cidade assim gigantesca, mas é ampla, é plana. E eu, por exemplo, passei 20 dias e não conhecia ainda a cidade toda, para vocês terem uma ideia. Vamos falar sobre a localização do Fencel na cidade de London em si e nessas regionais que a gente chama. Então, dentro de London, a gente tem o campus principal, que é onde está a maioria desses programas, com a nossa residência estudantil, o Student Center. A gente tem um campus voltado para Transportation Technology, então os arredores de London tem muita agricultura, tem muitas indústrias, então tem muitas empresas nessa área de processamento de alimento. Então a gente tem esse campus, né? Esse campus de Transportation Technology com todos os tipos de veículo, automotivo e também tratores. São muitos programas assim, hands-on, muito práticos. A gente tem em Downtown, que é no centro, né, de London, a nossa escola de hospitality e culinária. Então, nesse campus de Downtown, a gente tem um restaurante que é aberto ao público. Então, os nossos estudantes, além de poderem estar ali naquela cozinha industrial, eles também podem praticar na vida real dentro desse restaurante, para vocês terem uma ideia. E além, em Downtown, dessa nossa escola de culinária, a gente também tem a escola de design, com programas de game design, animation, então tudo ali em Downtown. A gente tem o hangar dentro do aeroporto internacional em London, com programas de aviação, de piloto comercial. Nesse quesito, a gente tem parceria com a Diamonds Aircrafts, então os nossos estudantes estão sempre voltados para as últimas aeronaves, com as últimas tecnologias, por exemplo. A gente tem programas voltados para manutenção de aeronave e drones também, são vários programas nessa área, e a gente é referência nessa área de aviação também em London. Além disso, a gente abriu um campus mais ao sul da cidade, a gente escolheu, né, porque como a cidade vai crescendo, a gente foi precisando, né, se adaptar, e a gente escolheu o sul da cidade pela questão ali de ter um custo de aluguel também mais baixo, tem um shopping center logo em frente ao London South Campus, que os estudantes podem trabalhar part-time com mais facilidade, estacionamento gratuito no London South, e é um campus onde a gente tem somente programas de pós-graduação para estudantes internacionais. Então, tem um olhar bem dedicado para os nossos estudantes internacionais nesse campus. Aí, além disso, a gente tem São Thomas, que são cidades vizinhas, né, são os regionais. São Thomas fica em torno de 40 minutos ali de London, e é interessante saber que
o Canadá agora escolheu ali aquela região de São Tomás para ser a sede da primeira fábrica de baterias para carros elétricos, né? O Canadá tem essa intenção de até 2030 produzir só carros elétricos, então ali vai ser o epicentro para essa área de AV, né? De carros elétricos, e aí a gente já vai começar a construção dessa fábrica da Volkswagen, e só com a chegada dessa fábrica já tem uma previsão de mais ou menos 7.000 empregos indiretos em São Tomás e nesses arredores. E o Trudeau, nosso primeiro-ministro, já esteve lá conversando com os nossos estudantes. Então, a gente já tem novos programas também sendo elaborados em função dessa chegada dessa fábrica. Então, é uma área muito promissora, né, que vem crescendo, mas que tem ainda potencial para crescer muito mais com a chegada dessas empresas. Tá? E as outras cidades vizinhas também, mas são cidades bem menores. Então, para quem quiser conhecer os outros campos nas regionais, que são Woodstock, Simcoe e Huron, aí realmente tem que ser uma coisa bem específica, porque são cidades menores. Vamos lá, falando aqui, só para vocês terem uma ideia assim, de imagem, né, dos nossos campos. Aqui é o nosso campus, né, no downtown, de culinária, que tem um restaurante. Esse é o nosso campus digital. Esses são menores, tá? Não é com a proporção do campus principal, mas todos os estudantes que estão nesses outros campos, fora do campus principal, eles têm acesso ao campus principal, né? O estudante recebe um cartãozinho, que é o FAN Card, e pode circular e visitar o nosso campus principal a qualquer hora. Eu tenho estudantes que às vezes estão aqui estudando panificação e pastelaria e está hospedado na nossa residência estudantil no campus principal, porque a gente tem um commute time, que é um tempo de deslocamento, em média de 22 minutos no máximo entre um ponto e outro. Então, não é uma cidade que você vai ficar com aquele estresse de trânsito. Então, esse é o nosso campus da aviação e o do Sul. Bom, aí falando de programas, são mais de 220 programas. Não vou conseguir adentrar aqui em todos eles, mas eu vou dar um panorama do que a gente tem de opções. Então, a gente tem desde o curso de preparatório do inglês acadêmico até os acadêmicos em si. E esses acadêmicos, eles são divididos entre certificados de 1 ano, diplomas e advanced diplomas, que são cursos de 2 ou 3 anos. Essas três categorias de programa, o estudante não precisa ter uma graduação superior, basta um ensino médio completo para poder aplicar para esses programas. E são diversas áreas, como eu falei. Então, eu vou contar um pouquinho quais são as escolas que a gente tem, mas basicamente são essas 3 categorias de programas para o estudante que ainda não tem uma graduação. A gente também tem os bacharelados, que são os cursos, né, de 4 anos. Não é tanto o nosso foco, mas a gente tem muitas opções, tem algumas opções na realidade, e todos esses de certificado, diplomas e advanced diplomas, a ideia de vocês também saberem que existe essa progressão, e o estudante pode começar estudando 1, 2 anos e depois fazer uma transferência de crédito para qualquer outra universidade que a gente tem parceria. A gente tem parceria com universidades dentro da região ali de London, tem a Western University, por exemplo. A gente tem parcerias em Toronto, em outras regiões do Canadá, inclusive fora do Canadá, nos Estados Unidos, na Inglaterra. Então, são várias opções também para quem realmente quer, depois da sequência, e não ficar com os cursos tecnólogos. Mas no Canadá a gente vê que o conceito de cursos tecnólogos já é o suficiente para você realmente ingressar, fazer um investimento mais rápido e ingressar no mercado de trabalho. E as pós-graduações podem ser de 1 ou de 2 anos, também aqui dentro do FENCHL, e a gente tem a vantagem de poder flexibilizar e combinar 2 pós-graduações para quando o estudante quer ter 2 enfoques diferentes numa pós-graduação. Falando um pouquinho sobre o nosso curso de as áreas, né? A gente tem várias áreas, como aviação, o próprio hangar, né? Como havia dito para vocês, a escola de business é a nossa maior escola, tá? Então, tem business com enfoque em marketing, em finanças, em contabilidade, recursos humanos. Então, realmente, assim, é uma infinidade de opções dentro da nossa escola de business. A área de construção e trades, a região, né, respira sustentabilidade, a cidade está crescendo, então a gente tem vários programas nessa área de construção e de trades. Então, nossas instalações são muito propícias para realmente os estudantes terem essa prática hands-on. Então, nossas instalações dessa área de construção são incríveis. A culinária, como eu falei,
Design and Arts, Education and Social Sciences, a área de saúde, a área da saúde, London tem uma referência muito grande nessa área da saúde também. Foi lá onde começaram também as primeiras pesquisas para a insulina, tem o Museu da Insulina, tem 3 grandes hospitais de referência, tem o Victoria Hospital, que é um centro de pediatria também, é muito de referência em Ontário. Muitas pessoas buscam tratamento e vão para lá, porque sabem que ali é uma região que tem inovação e é pioneira nessa área da saúde. A gente tem a parte de tecnologia, né? Muitas empresas de pequeno, médio e grande porte também na área de tecnologia em London. Então, são várias áreas de estudo e a Marcélia, da Canada New, ela pode realmente assim, ajudar a percorrer essas diversas áreas, porque são muitas opções. E isso é um termômetro muito positivo para vocês entenderem como é o mercado de trabalho na região de London. Então, falando do inglês, a gente aceita os testes, né, de proficiência, como o Duolingo, o IELTS, o TOEFL. Para cada uma dessas categorias tem uma pontuação mínima exigida. A gente tem parcerias também com escolas de idioma, escolas como a AILA, que, por exemplo, é uma das parceiras, mas para aquele estudante que quer ter uma vivência dentro do college, a gente também tem um preparatório dentro do campus. Tá? São 10 módulos de 8 semanas, com várias datas flexíveis, e o estudante vai ter essa vantagem de já ir se preparando para o período acadêmico e já ir se familiarizando com a nossa infraestrutura, que é bem grande e impacta. Então, o estudante recebe uma carta condicional, e para quem quer já fazer um teste gratuito, está aí o site. Então, o teste é gratuito e vai dar mais ou menos uma ideia para o estudante do nível dele. Tem as tabelinhas de equivalência com as certificações internacionais. Então, é um bom passo inicial para vocês terem essa ideia do nível de inglês que vocês estão atualmente. Bom, agora falando dos valores, né? Eu acho que a grande vantagem de fazer um college é realmente essa metodologia de ensino, além das turmas serem menores, né? Em média, a gente tem ali cerca de 30 alunos por sala de aula, então esse contato com o professor é muito próximo, e o custo, que realmente ele é mais acessível. Então, em Ontário, ali em London, a gente tem essa tuition, né, que a gente chama, que é o custo do programa em si, que vai variar entre 16 e 18 mil dólares canadenses. A gente não tem uma distinção em termos de credencial. Será que uma pós-graduação é mais cara do que um diploma? Não é esse tipo da distinção, é mais o teor mesmo do programa. Tem programas que têm laboratórios com investimentos maiores, que têm licenças que o estudante precisa ter. Então, é mais ou menos essa faixa de preço, esse é o valor anual. E o estudante também tem alguns custos adicionais, que é com material, pode girar ali em torno de 1.000 a 2.000 dólares canadenses, e a moradia. Então, coloquei ali para ter uma ideia, porque cada um, né, tem uma referência, mas a nossa residência estudantil, que é aberta para o estudante que vai sozinho, ela anualmente custa 9.600 dólares canadenses, e aí você tem toda a facilidade, tem a refeição inclusa, né, um meal package, que a gente chama inclusa nesse valor, mas a gente também tem parcerias com várias empresas que a gente pode colocar o estudante em contato para buscar outro tipo de moradia. Mas hoje, se a gente for observar ali na região de London, um apartamento de 1 quarto está a partir de 1.500 dólares canadenses. Tá? Além disso, o que está incluso? O seguro-saúde e o dental. A gente tem clínica dentro do campus, tem a clínica dentária também, a gente tem o passe de ônibus, o sistema de transporte funciona muito bem em London. Então, o estudante, com o mesmo cartãozinho que ele tem, que vai circular, que é o FENCARD, vai circular dentro da infraestrutura do college, ele também vai utilizar como uma identificação, vai passar nos ônibus, né, e é ilimitado durante o ano. Esses laboratórios, né, que a gente chama de labs, mas são a sala de aula, né? Porque nem toda sala de aula, a gente não tem uma sala de aula tradicional de mesa e cadeira e o professor. Então, é toda uma interação e programas muito práticos. Então, esses laboratórios são de última tecnologia. Então, todos os serviços dentro do campus, a gente tem serviços estudantis de suporte. Então, você tem um professor dentro da sala de aula, mas você também tem outros tipos de suporte fora da sala de aula. Tem academia, que é incrível, a infraestrutura da academia, o Student Center. Então, tem bastante coisa bacana para vocês explorarem nesse custo.
Então, rapidamente aqui, que eu sei que eu já estou com o meu tempo estourando. A gente busca estudante no aeroporto através dos nossos parceiros. O estudante chega em Toronto, a gente busca. Para quem vai com família, a gente ainda dá um crédito de $100 e o estudante vem com a família. Às vezes, a maioria vem com pet também, isso aí é muito comum acontecer. A gente tem uma série de sessões informativas antes da chegada. Tem a equipe aqui no Brasil, né? Eu dando suporte para os agentes e também dando suporte diretamente para vocês com sessões informativas antes da chegada. Tem eu e Daniel, que fica em São Paulo também. A gente faz essas temáticas sobre seguro-saúde, sobre como encontrar a creche para o meu filho, escola, uma série, são 10 séries, cada uma com um tema diferente, tem a residência estudantil, e a gente também foca muito na socialização do estudante, por conta, né, que a gente entende que é um balanço, um equilíbrio que o estudante precisa ter nessa vida nova. Então, a gente tem várias iniciativas para socializar e fazer com que vocês tenham uma vida bacana fora da sala de aula também. Então, nossa taxa de empregabilidade, todos os colleges de Ontário são avaliados, a gente está sempre acima da média, então acho que esse é um dos motivos principais das pessoas, dos estudantes escolherem o Fanshawe. Então, para vocês verem, na pandemia, a gente também superando, né, a taxa da província, então a gente está hoje, né, com 86% de empregabilidade. Depois que o estudante conclui o programa, em até 6 meses eles encontram empregos na área. A gente tem um departamento de carreira muito ativo, então a gente já começa com o Fanshawe Works, que é um dia de atividade antes do primeiro dia de aula, que a gente reúne todos os estudantes, todos os consultores, falando sobre o que esperar, como se preparar, o que o Fanshawe vai fazer para ajudar esses estudantes, tanto em termos de co-op, ou os que não têm co-op, como é que a gente vai fazer com que vocês tenham acesso a esses serviços. Tem feira de carreira, tem um monte de serviços. Eu tinha um outro vídeo aqui, mas eu não vou passar esse vídeo, senão a gente vai se atrasar. E eu vou reunir aqui quais são essas 5 razões, para resumir, né? A infraestrutura é incrível, como vocês já viram, né? São vários campos e com tecnologia. A excelência acadêmica, então o Fanshawe é pioneiro, né, nessa área de excelência acadêmica. Todos os nossos professores, a grande maioria trabalha part-time dentro do college para realmente, no outro tempo, eles estão trabalhando dentro da indústria para trazer esse conhecimento para os nossos estudantes. A localização, acho que a cidade de London diz muito por si só também. Então, essa localização estratégica de você não estar numa cidade muito grande nem muito pequena, que está próxima de tudo, essas oportunidades de trabalho e essas iniciativas que o Fanshawe tem, com feira de carreira com mais de 60 empregadores dentro do campus, e os serviços estudantis para dar o suporte para o estudante ter sucesso, né? E terminar o programa com êxito, com as nossas taxas sempre indicando maior do que a província, como eu mencionei ali. Então, basicamente, aqui é a nossa rede social aqui no Brasil. Essa é a única rede fora do Canadá que a gente tem oficial, é aqui no Brasil. E a gente tem um número da comunidade brasileira crescendo bastante. Então, peço para vocês seguirem para conhecer um pouquinho mais do dia a dia. A gente compartilha bastante coisa dos estudantes. E estarei à disposição quando vocês tiverem alguma dúvida através da Canadá NewNet. Muito obrigada, querida, por uma apresentação maravilhosa. Eu já visitei os campos todos da Fanshawe, né? Já comi ali no restaurante da Fanshawe, sendo servida pelos próprios alunos que fizeram e aqueles que se viram também, estavam fazendo curso de hospitality e outros de culinária, fantástico. Né? Uma cidadezinha muito acolhedora, que já tem 500 mil habitantes, eu não achava que era isso tudo, que tem muitas indústrias, visitei várias, né? Tem uma área, inclusive, concentrada. Então, muito obrigada pelo seu tempo, né? E estamos aqui para ajudar vocês, se quiserem ir para Londres, para Fanshawe, estamos aqui para fazer as aplicações de vocês gratuitamente. Tá bom? Obrigada, Débora. Obrigada.